Seguindo a nossa saga na eletrodinâmica, vamos para a nossa aula de número 3. Vem comigo! E nesse vídeo eu vou explicar para vocês nos maiores detalhes possíveis como funcionam os resistores elétricos. Vou ensinar também as leis de Ohm e vamos falar um pouquinho sobre a potência dissipada nesses resistores. Você sabe o que é um resistor elétrico? Fique bem atenta que você vai entender agora como é que funciona esse dispositivo. Basicamente, um resistor ele vai funcionar da seguinte forma: você vai conectar ele no circuito elétrico e ele vai converter de maneira exclusiva a energia elétrica em energia térmica na forma de calor. Então, basicamente, a função do resistor vai ser essa, vai ser de transformar energia elétrica em energia térmica na forma de calor. Ele faz exclusivamente isso, através do que a gente chama de efeito Joule. Só que a gente precisa entender o que é esse efeito Joule. Thalisson, você já explicou lá na primeira aula que o efeito Joule é um efeito da corrente, certo? Certo, nada muda. O efeito Joule é o efeito da corrente, mas vamos entender nos pormenores como é que vai funcionar esse efeito Joule nesse resistor elétrico. Vamos lembrar que o resistor ele é um componente que ele vai funcionar de maneira a transformar a energia elétrica em energia térmica. Geralmente é um metal. Nos metais a gente tem elétrons livres que formam essa corrente eletrônica, esse fluxo de elétrons, quando você aplica uma DDP, né? Essa corrente vai estar circulando aí e vai estar gerando esse efeito chamado de efeito Joule. Então a gente tem esse movimento desses elétrons. Eu dei um zoom ali, ó, num átomo de um metal de um resistor, tá? Então dei um zoom nesse átomo aí, ampliei esse átomo, vocês estão vendo ali o núcleo atômico de azul, os elétrons da eletrosfera ali de verde, e aí quando eu aplico essa DDP, ó o movimento desses elétrons aí acontecendo. Só que o que é que vai rolar, gente? Eu tenho bilhões de elétrons se movimentando e repelindo esse núcleo atômico. Essa repulsão vai fazer com que a agitação térmica das moléculas desses átomos aumente, esses átomos ficam mais agitados. E ao ficarem mais agitados, o que é que vai acontecer? A temperatura deles vai subir, vai aumentar, e aí essa energia térmica ela vai ser dissipada na forma de calor. Então o efeito Joule ele não acontece por atrito, não é por causa do atrito que está rolando aí não. Não é isso. O efeito Joule vai acontecer por conta dessa repulsão eletrônica formada pelo fluxo de elétrons nesse resistor. O resistor é um dispositivo elétrico que você conecta no circuito e cuja funcionalidade é essencial para alguns aparelhos, para alguns dispositivos nossos do dia a dia, do nosso cotidiano, por exemplo, o chuveiro elétrico. Você precisa de um resistor ali, né? Esse resistor vai estar sendo atravessado por uma corrente elétrica e na medida em que essa corrente elétrica vai passando, a magia acontece, pessoal. Ou seja, a energia térmica vai sendo dissipada na forma de calor, aquecendo a água e a gente vai tomar aquele banho quentinho. Mas a gente pode usar também na sanduicheira elétrica, a gente vai usar também no secador de cabelo, a gente vai usar também na chapinha que o pessoal utiliza, né, para alisar os cabelos. A lâmpada incandescente também é um exemplo desse resistor que a gente utiliza em vários circuitos elétricos no nosso dia a dia. Nesse slide aqui eu trago algumas imagens de alguns exemplos desses resistores. Talvez você já tenha se batido com alguma pecinha dessa aí e não tenha associado a ela a função de ser um resistor. Mas nos circuitos elétricos, como é que a gente vai simbolizar o resistor? Quando você faz um esquema de um circuito, como é que eu sei que naquele trecho tem um resistor? Eu posso utilizar esse símbolozinho aqui, tá? Em cima eu coloco a letra R, ou eu posso usar esse outro símbolo aqui que apareceu no nosso slide agora, esse zigue-zaguezinho aí. Toda vez que você visualizar esses dois símbolos, fatalmente você vai estar diante de um resistor elétrico. Agora a gente vai montar um circuitozinho elétrico para você visualizar como é que a gente faz a medida de resistência de um resistor. Vamos lembrar que resistência ela é uma propriedade dos corpos, tá? Todo corpo tem uma resistência elétrica.
inclusive o resistor. Essa resistência está associada à dificuldade que o corpo oferece à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistência elétrica do corpo, maior é essa dificuldade da corrente elétrica atravessar esse corpo. Então vamos ver como é que essa medida aqui ela pode ser efetuada. Eu tenho aqui um resistor de resistência elétrica R, tá? E aí é muito comum o pessoal falar, né? Queimou a resistência do chuveiro. Isso é um termo fisicamente incorreto. Obviamente que você vai continuar falando isso no seu dia a dia, porém tenha consciência de que numa perspectiva da física é errado você falar que a resistência queimou, porque a resistência é uma propriedade do resistor. O que aconteceu na realidade é que o resistor foi quem queimou, então precisa ser substituído. Então fique atento em relação a isso. Vamos voltar aqui agora para a medida da resistência. Como é que eu faço para medir essa resistência? A medida da resistência ela é feita de maneira muito simples. Basta você efetuar a razão, ou seja, a divisão entre a DDP que está sendo aplicada e a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que está circulando ali naquele resistor. Então, tenho aqui uma bateria, que é uma fonte de tensão, né? Vou conectar essa bateria aqui a uma chave, que a gente já sabe o que é. Vou conectar essa chave ao meu resistor e vou utilizar aqui um dispositivo que mede corrente elétrica. A gente vai entender o funcionamento disso mais lá na frente, quando a gente estiver falando dos medidores elétricos. Por enquanto, você precisa saber que esse dispositivo ele mede corrente e é chamado de amperímetro. Fechei o meu circuito aqui, a corrente passou, fiz um registro ali da medida da corrente, nesse caso aí 3 amperes. Agora aqui eu vou conectar um outro dispositivo ao resistor, que é um dispositivo que mede DDP, que mede voltagem, que mede tensão elétrica. A gente chama esse dispositivo de voltímetro. Conectei aqui o meu voltímetro, a esse resistor, obtive a medida de 12 volts. Quero saber quanto vale a resistência elétrica desse resistor, que para mim até então era desconhecida. Agora que eu já sei a fórmula, fica simples, hein? Eu vou dividir a DDP, que é 12 volts, pela corrente, que é 3 amperes. 12 sobre 3, isso vai dar quanto? 4 ohms. Ohms, professor, representado pela letra grega ômega, né? Ômega maiúsculo aí, a última letra do alfabeto grego. Então, ohm é a unidade de medida de resistência elétrica. Toda vez que a gente estiver medindo a resistência, você deve representar essa medida em ohm. Você já sabe o que é um resistor, você já sabe o que é a resistência elétrica. Agora você está apto para conhecer a primeira lei de Ohm. A gente viu que a medida da resistência elétrica ela é dada pela razão entre a DDP e a corrente que está sendo aplicada no resistor. Tá, mas como é que funciona a primeira lei de Ohm? A gente vai entender essa primeira lei de Ohm aqui fazendo uma tabelinha. Então imagine que eu apliquei num determinado resistor que obedece essa primeira lei de Ohm uma DDP de 12 volts. E aí eu medi que a corrente elétrica que circula nele é uma corrente de 3 amperes. Eu vou trocar essa DDP, vou colocar agora uma DDP de 24 volts. E observarei o seguinte, que a corrente que circula nele agora passa a ser de 6 amperes. Veja, está rolando o padrãozinho aqui. Vou continuar aplicando diferentes valores de DDP, diferentes valores de corrente, para a gente observar o que é que acontece. Então, para uma DDP de 8 volts, a corrente que circula é de 2 amperes. E, por fim, para uma DDP de 16 volts, eu vou ter uma corrente circulando de 4 amperes. O que é que eu noto? O que é que eu observo? Se eu pegar aqui e dividir 12 por 3, isso vai ser a mesma coisa de eu dividir 24 por 6, que vai ser a mesma coisa de eu dividir o 8 por 2, e que vai ser a mesma coisa de eu dividir o 16 por 4. Ou seja, para diferentes valores de DDP e de corrente que estão sendo aplicados a esse resistor, o que é que eu estou observando? O que é que eu estou notando? Eu estou notando que a resistência elétrica ela se mantém a mesma. A resistência elétrica se mantém constante. Toda vez que eu observar isso, toda vez que eu observar que a resistência elétrica se mantém a mesma para quaisquer valores de DDP e de corrente
que eu esteja aplicando no resistor, eu vou simplesmente dizer que esse resistor é um resistor ômico ou um resistor que a gente vai dizer que é linear. Agora a gente vai analisar o significado físico da medida da inclinação da reta do gráfico de DDP versus corrente nesse resistor que a gente já verificou e constatou que ele é ômico, porque ele obedece à primeira lei de Ohm. Bom, veja aqui, ó, eu vou variar essa inclinação dessa reta, tá? Varia aqui a inclinação da reta. Qual o significado físico? Se eu mudar essa inclinação da reta, o que é que está acontecendo? Veja que eu tomei um ângulozinho ali chamado de θ, e esse ângulo está indicando justamente essa inclinação dessa reta. Se eu pegar e enxergar o triângulozinho retângulo que eu formei aqui, pessoal, ó, esse triângulozinho retângulo que está sendo formado aqui, ó, esse triângulo retângulo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai poder dizer que a tangente desse ângulo θ vai ser o cateto oposto, que é o nosso 24, dividido pelo cateto adjacente, que é o nosso 4 aqui, que está indicado pelo dedinho. Ou seja, mas espera aí, professor, esse cateto oposto ele não tem medida de DDP? Exatamente. E esse cateto adjacente não tem medida de corrente? Exatamente. Então, você está fazendo DDP sobre corrente? Isso mesmo. Ah, professor, então a tangente de θ vai ser a DDP sobre a corrente, que é a resistência? Pronto, exatamente isso. Então, o significado físico da inclinação dessa reta é justamente esse. A tangente desse ângulo θ vai ser equivalente à resistência elétrica. Então, eu posso determinar a resistência elétrica por essa tangente, analisando essa inclinação. Beleza, professor. Mas e no resistor não ômico? O resistor não ômico ele não vai estar obedecendo a primeira lei de Ohm, certo? Certo. E como é que funciona esse resistor não ômico? É simples, pessoal. Ó. O que é que a gente vai observar no resistor ômico? Primeiro que o comportamento não vai ser linear. Quando você tiver um gráfico de DDP versus corrente, o comportamento não é linear. E se não é linear, o que é que a gente nota? A gente nota que na medida em que eu aplico diferentes valores de DDP e de corrente, eu vou observar que a resistência elétrica para esses diferentes valores, ela vai ter valores diferentes. Então, a gente está diante aí de um resistor, que é um resistor não ômico, porque ele não obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, a resistência dele é variável. Já aprendemos a primeira lei de Ohm, já sabemos que um resistor ômico, ele é um resistor que se mantém com a sua resistência constante para quaisquer valores de DDP e de corrente a ele aplicados. Mas Ohm não fez uma lei só não, ele fez duas. E a segunda lei de Ohm, ele verifica o seguinte, nessa segunda lei, o que é que ele vai observar? Ele vai observar que a resistência elétrica depende das características geométricas do resistor e da sua constituição, ou seja, do que esse resistor é feito. Sobre características geométricas, mais especificamente, o que Ohm vai notar é que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, ao tamanho do resistor e inversamente proporcional à sua área de seção transversal. É aquela área de corte, onde você dá um corte de 90 graus, conforme a gente pode visualizar aqui nessa animação do slide. Então, na medida em que eu aumento o comprimento do resistor, eu estou aumentando a sua resistência. Na medida em que eu aumento a área desse resistor, eu estou diminuindo a sua resistência. Logo, a constatação é de que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal. Geralmente, os resistores eles são cilíndricos, o formato utilizado para o resistor é de um cilindro. Então, essa área de seção transversal geralmente é a área de uma circunferência, vamos lembrar, π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a gente pode dizer também que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional ao raio desse resistor cilíndrico elevado ao quadrado, tá, gente? Então, isso é uma análise que pode ser feita também. Bom,
Mas essa resistência vai depender do material, da constituição, e é a característica, a grandeza física que estabelece isso é chamada de resistividade elétrica, que é uma característica do material. Por exemplo, o ouro tem uma resistividade elétrica diferente da do cobre, diferente da prata, da do ferro. Tá? Cada material vai ter a sua resistividade elétrica, e quanto maior for essa resistividade elétrica do material, maior também será a resistência, tá? Bom, e o que é essa resistividade elétrica? Ela mede a dificuldade que o material oferece em ceder os elétrons que formarão a corrente elétrica. É por isso que a gente costuma dizer que o material que tem grande resistividade, ele vai ter baixa condutividade, ou seja, ele não facilita a passagem da corrente elétrica, certo? Bom, pessoal, e aí ele fez o quê? Ele pegou todas essas informações aqui que eu acabei de trazer para vocês e transformou numa lei. Então, a resistividade elétrica, a gente tem, para ter uma noção aqui melhor, vocês vão poder observar aqui o seguinte, eu tenho uns elétronzinhos aí que estão amarelos, né? Esses elétrons, eles serão arrancados e eles ajudarão a formar essa corrente elétrica. Quanto maior for a dificuldade do material em ceder esses elétrons aí para formar a corrente, maior a resistividade elétrica. Agora a gente vai juntar tudo isso aqui, bater no liquidificador e transformar numa lei. Então, Ohm, ele percebeu o seguinte, que a resistência elétrica, ela é dada pelo produto entre a resistividade elétrica, Rho, isso é uma letrinha grega, tá, gente? É o Rho, vezes o comprimento do resistor dividido pela sua área de seção transversal. Então, a resistência é Rho L sobre A, tá? Essa é a segunda lei de Ohm. No Sistema Internacional de Medidas, como é que a gente mede essa resistividade? Para que a gente consiga entender, eu vou isolar aqui o Rho através daquele velho e bom procedimento algébrico, né? Vamos fazer aqui essa manipulaçãozinha algébrica. Isolamos o Rho aqui, ó. A gente vai ter R vezes A sobre L. Qual a unidade do R? É o Ohm, unidade de resistência. Área no SI, metro quadrado. Comprimento no SI, metro. Metro quadrado sobre metro a gente consegue cortar aqui e chegamos à unidade de resistividade elétrica, que é o Ohm vezes metro. Mas tem também, gente, a unidade usual. Qual a unidade usual? É uma unidade que ela pode aparecer com uma certa frequência, sobretudo quando a gente está medindo a resistividade elétrica de fios. Você vai comprar um fio numa casa de material de construção, tá? O fio, ele geralmente ele tem um diâmetro na casa do milímetro. Então, a área dele vai ser em milímetro quadrado. Em contrapartida, a gente compra o fio em metros de fio, né? Então, o comprimento dele vai ser medido em metros. Por isso, a gente pode, de maneira usual, medir a resistividade elétrica da seguinte forma. A gente pode dizer que é o Ohm vezes milímetro quadrado por metro. Agora a gente vai visualizar como é que a resistividade elétrica ela varia com a temperatura. Para que você consiga entender isso aqui, é importante que você já tenha visto, que você já tenha estudado na termologia a parte de dilatação térmica, porque o comportamento da variação da resistividade elétrica com a temperatura é muito parecido com o comportamento de um material que se dilata mediante também uma variação de temperatura. Então, se você quiser ter uma noção boa sobre esse comportamento da resistividade elétrica, é importante que você já tenha estudado essa parte de dilatação térmica na termologia, tá? Vai te dar uma noção mais completa, você vai conseguir compreender de maneira mais plena. Mas aqui eu vou te explicar com cuidado para que você possa entender. Então, imagine que eu tenho um determinado material que quando ele está numa temperatura θ0, a resistividade dele vale ρ0. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou variar a temperatura desse material. Eu posso aquecer esse material ou resfriar. Se eu aquecer, a variação da temperatura é positiva, porque a temperatura vai estar subindo. Se eu resfriar, a variação da temperatura é negativa, porque a temperatura vai estar diminuindo. Então, imagine que eu tenha feito algum procedimento aí e que eu tenha mudado essa temperatura. E agora, o meu material aqui, ele vai ter uma resistividade elétrica ρ e uma temperatura que a gente vai chamar de θ, tá? Bom, e aí o que é que vai acontecer?
A variação da resistividade vai ser a resistividade final menos a resistividade inicial. A variação da temperatura também, temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, o nosso Δρ vai ser ρ menos ρ0. E aí, de maneira análoga lá à dilatação térmica, a gente pode dizer que a variação da resistividade elétrica vai ser dada pelo produto entre a resistividade inicial vezes o coeficiente de resistividade alfa vezes a variação da temperatura Δθ. A gente vai juntar essas duas fórmulas para chegar a uma relação da resistividade em função da temperatura. Então vamos ter que ρ menos ρ0 é igual a ρ0 vezes alfa vezes Δθ. Aí a gente vai isolar o ρ aqui, isolando esse ρ, a gente vai colocar o ρ0 aqui em evidência e a gente chega na nossa expressão matemática da resistividade variando em função da temperatura. Então, a resistividade ρ vai ser igual à resistividade inicial vezes 1 mais o coeficiente de resistividade vezes a variação da temperatura, fechando o nosso parênteses aí, tá? Então, a gente vai ter basicamente essa expressão matemática que vai nos permitir determinar como a resistividade ela varia com a temperatura. Aqui eu vou trazer uma tabela para mostrar para vocês valores de resistividade a 20 graus Celsius e alguns coeficientes de resistividade também. Então eu trago aqui o tungstênio, que vai ter um valor de resistividade de 5,6 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, que vai ter um coeficiente de resistividade de 0,0048 graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1, pessoal, é a unidade desse coeficiente de resistividade. A gente vai ter aqui o Constantan, que é uma liga de cobre e níquel, né? 60% de cobre, 40% de níquel. Olha a resistividade como é maior do que a resistividade do tungstênio, né? E a gente vai ter o coeficiente de resistividade aqui muito menor. Bom, temos o grafite. O grafite é um semicondutor, tá? Então ele tem uma resistividade elétrica altíssima, né? Que pode ir de 4.000 a 8.000 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. A gente está falando aqui de um valor bem alto em comparação com os outros metais, não é mesmo? É bom a gente observar que essa variação aí dessa resistividade, de 4.000 a 8.000, depende da dopagem que o grafite está sofrendo. E o seu coeficiente de resistividade é de menos 2 a menos 8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. O que é que significa esse coeficiente de resistividade negativo, professor? Significa dizer que quando você está aumentando a temperatura do grafite, a resistividade dele diminui. E quando você está diminuindo a temperatura do grafite, a resistividade aumenta. E isso não é o esperado. O que se espera na maioria dos materiais é que ao aumentar a temperatura, a resistividade aumente, e ao diminuir a temperatura, a resistividade diminua. Mas não é isso que é observado no caso do grafite. Agora a gente vai analisar a potência elétrica dissipada no resistor, potência essa que é dissipada por efeito Joule. Então tem aqui um resistorzinho de resistência R, tá? E aí a gente vai aplicar uma DDP nesse resistor, vai circular uma corrente nele, né? Essa corrente, devido à ação dessa DDP, ela vai liberar uma energia na forma de calor por efeito Joule, né? A corrente tem como efeito o efeito Joule, um dos efeitos da corrente, né? Então a gente sabe que a DDP ela é a resistência vezes a corrente. E a gente viu que a potência, né, na aula passada é dada pela corrente vezes a DDP, o famoso π. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui, ó, eu vou isolar a minha DDP e vou substituir na fórmula da potência. Então no lugar de U eu coloquei R vezes I. Fazendo aqui a nossa manipulaçãozinha algébrica, a gente chega nessa expressão para a potência. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que isolando a corrente. A corrente vai ser a DDP sobre a resistência. No lugar do I eu vou colocar isso, ó, DDP sobre resistência. Opa, substituir ali. Como é que vai ficar a nossa expressão? Fazendo nossa mágicazinha algébrica, a potência vai ser a DDP ao quadrado sobre a resistência. Então, a gente tem essas duas formas aí. Além do π, a gente pode calcular a potência dissipada em função da resistência. Pode ser RI ao quadrado ou U ao quadrado sobre o R. Tá? Bom, a gente vai ter essas três formas de calcular essa
potência elétrica. Agora a gente vai fazer uma análise aqui da potência dissipada num chuveiro elétrico, né? Uma aplicação, gente. Física com aplicação, ela fica muito mais compreensível. Então eu trouxe aqui, ó, a boa e velha ducha Lorenzetti. Não tô ganhando nada com isso, tá, gente? Não é publi paga. Vamos usar essa ducha porque ela é muito popular, ela é muito comum. Talvez você que esteja vendo esse vídeo tenha uma ducha dessa na sua casa. Veja que ela tem 3 posições. Ela tem o desliga, o inverno e o verão. Como é que funciona essas posições? No inverno, você vai tomar aquele banho bem quente, né? A temperatura da água vai estar mais elevada. No desliga, você vai tomar o banho frio, né? Você não vai estar usando o chuveiro elétrico. A gente vai dizer que o circuito está desligado, né? A chave está aberta. E no verão, você vai tomar aquele banho morno, né? Aquelas pessoas que no verão ainda gostam de tomar um banho com a água que esteja levemente quente. E aí a gente vai entender como é que funciona esse circuito. Vocês estão vendo aqui, ó, eu peguei uma visão de cima dessa ducha. Aí vocês podem observar que eu tenho 2 fios brancos e um fio verde. Esse fio verde vocês já sabem o que é o fio terra. E aí eu vou conectar o meu chuveiro aqui numa tomada bifásica, né? Uma tomada de DDP de 220 volts. Então vamos fazer aqui essa conexãozinha desse chuveiro, ó, conectei o chuveiro na tomada e vou fazer o aterramento aqui, né, gente, que eu não sou besta, eu não quero tomar choque tomando meu banho. Ah, professor, de vez em quando eu tomo um choquezinho tomando banho quente no meu chuveiro, significa dizer que o circuito do seu chuveiro não está aterrado ou o aterramento não está funcionando direito. Você tem que procurar um eletricista para verificar isso, tá? É muito perigoso. Bom, e aí agora o que é que a gente vai fazer? Olha a bonitinha aí, ó. Olha o resistor, que você chama de resistência, né? Tá errado. Se queimar essa pecinha aí, você tem que dizer que queimou o resistor e não a resistência. Bom, mas aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou conectar aqui os fios, né, nas 2 extremidades, DDP de 220 volts, que a gente já viu, é uma DDP que vai ser constante, a gente vai considerar constante, né, mas a gente sabe que ela é alternada. Bom, e aí o que é que vai rolar aqui, pessoal? Ó, vamos analisar aqui o que é que vai acontecer. Se eu quero conectar o meu chuveiro na posição inverno, o que é que precisa acontecer nessa posição? Eu fiz uma manipulação algébricazinha aqui, ó. Eu quero que vocês observem bem. Eu passei lá a resistência multiplicando a potência e ficou igual ao U ao quadrado. Se eu considerei que a DDP é constante, o U ao quadrado também vai ser uma constante. E se a potência vezes a resistência é igual a U ao quadrado e isso é constante, significa dizer que a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Mas calma, viu? Isso aqui só vale se eu estiver mantendo essa DDP como uma constante. E aí, professor, eu quero tomar um banho no inverno, né? É aquele banho mais quente, com a temperatura mais elevada. Vamos lembrar também que a DDP pode ser dada pelo produto entre a resistência e a corrente. O que é que vai acontecer no modo inverno? Pessoal, eu vou ter aqui, ó, que conectar o meu chuveiro de uma forma que a potência seja maior. Mas para eu aumentar a potência, se a DDP ela é uma constante, para aumentar a potência, ó, o que é que tem que acontecer com a resistência? Ó, ela tem que diminuir. Bom, mas se eu diminuir a resistência, a corrente também aumenta, já que a DDP tem que ser uma constante, tá, professor? Mas o que é que eu vou fazer para variar essa resistência e aumentar essa potência? Eu tenho que diminuir essa resistência, professor. Então, se eu quero diminuir a resistência, uma alternativa é diminuir o comprimento do resistor. A gente viu lá na segunda lei de Ohm que quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, se o comprimento ele é diretamente proporcional à resistência e vice-versa, se eu quero diminuir a resistência, basta eu diminuir o comprimento. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, para conectar numa posição em que o resistor ele fique menor. E aí, ao conectar nessa posição que o resistor fica menor, eu estou diminuindo a resistência, turma, e aumentando o quê? Aumentando a corrente e, consequentemente, aumentando a potência elétrica dissipada nesse resistor. Vou tomar aquele banho com uma temperatura um pouco mais elevada, né? Bom, a corrente vai estar circulando aí. É bom a gente dizer, pessoal, que a vazão de água ela também influencia nessa temperatura, tá? Então, se você tem uma ducha com a vazão forte, né? Se aumentou bem a vazão de água, a temperatura ela talvez não seja tão elevada assim. Agora, se você
diminui bem a vazão, né? Deixa caindo aquela biqueirazinha de água, uma vazão bem pequena de água, aí você vai conseguir obter uma temperatura mais elevada. Inclusive o Enem já cobrou isso, tá, gente? Por isso que a gente está aqui mostrando. Professor, se eu quiser conectar na posição verão, o que é que eu faço? Aí eu vou ter que diminuir a potência. Para diminuir a potência, eu tenho que aumentar a resistência, né? E ao aumentar a resistência, eu diminuo também a corrente. Logo, para fazer isso, para aumentar essa resistência, eu preciso voltar a conectar lá o meu resistor naquela posição de toda a sua extensão, aumento o tamanho, aumento o comprimento do resistor e, consequentemente, eu vou conseguir aí aumentar essa resistência e diminuir a potência tomando banho no verão, né? Um banhozinho mais morno, aquele banho que não está nem tão quente, mas também não está frio. Agora, professor, se eu quiser tomar um banho frio, aí você desliga o chuveiro e a água vai passar na temperatura que ela vem da sua companhia de água. E para finalizar essa nossa discussão, esse nosso debate conceitual, é bom a gente registrar aqui que a equação P igual a U ao quadrado sobre R, ela é considerada a equação do chuveiro elétrico. Não esqueça dessa dica, tá bom? Chegamos ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado, que você tenha curtido. E se você adquiriu conhecimento através desse vídeo, através desse trabalho, eu peço a você que curta, compartilhe, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida. E a gente se vê na próxima aula. Até lá!